Edna, bom dia. Bom dia, o microfone está cortado, Edno. Você tá muda. Bom dia. Bom dia. E aí, Cheguei, Maceió? aqui tá ótimo. Cheguei da sua terra ontem muito Ah, é? gripada. Nossa, Ai- Ainda bem que eu não deixei para hoje, porque hoje parece ter uma greve do metrô, não é? é, está tudo travado. Ah, incrível, né? Eu fui ao Rio Grande do Sul, em Foz do Iguaçu, Ah, essa é? semana Legal. passada. Aí peguei 46 graus lá. Nossa. Meu Deus. Aí fiquei assim, 46. Depois cheguei em São Paulo, já estava aquele tempinho, né? Aí no Uhum. fim É. acabei. Eu cheguei essa madrugada, cheguei em Maceió às 2 horas da manhã. Nossa. Nossa. Por isso que ontem eu acabei não tendo condição de participar, porque eu estava na minha mãe, toda hora chega visita, né? Mas Aham, hoje à Hum, noite eu vou ver a aula, assistir a aula. tá bom. boa. Bom dia, Flávia. Oi, Bom Flávia, dia, bom tudo dia a bem? todos. Tudo bom? Beleza? Tudo bem, Ei, graças a Deus. Essa mudança de temperatura aí, eu escutei várias pessoas falando que ficaram é gripados, difícil. pegaram resfriado, porque passar de 40 para, sei lá, 15, sei lá quanto que tá agora. É, tá uns 15, né? É, a sensação é incrível, era assim, que você estava dentro do forno, né? É. Foi um passeio muito bom, mas que calor, muito cansativo. Você É. não conhecia Foz do Iguaçu? Olha, há muitos anos. Quando eu morava em São Paulo, eu fui pelo menos acho que umas 2 vezes. Mas a Aham. minha filha caçula não conhecia e queria muito conhecer. Aí Ah, e nós gostou, fomos, não? eu e ela. Foi Legal. ótimo. Só tem que tomar cuidado com os guaxinim ali, porque eles roubam tudo, viu? Ah, roubam. A minha filha recebeu um ferrãozinho de uma abelha. Estava assim, repleto de abelha no dia que nós Nossa, fomos. caramba. Eles estavam dizendo que era o excesso de calor, aí elas estavam atacando, estavam irritadas. Ixi, Maria. Oi, Maricélia. Bom dia. Bom dia, Maricélia. Você tá Bom multi? dia, tudo Agora bem? sim. Sim, beleza. Nós temos Conseguiu participar, então? o Nordeste tá ganhando aí, ó. Maceió e Recife aí em peso, ó. Que bom, né? Você se conhecia, Maricélia e Edna? Ou não? Não, Não, né? deixa eu ver, eu não estou visualizando. Maricélia Moura. Você não conhece, né? Acho que não, Porque não me lembro. a Maricélia trabalhou muitos anos com a Rede Accor, Ah, sim. né, Maricélia? Ainda trabalho, viu? É? Treinamentos, eu fazia seleção, só que hoje seleção eu não faço mais, né? Então, todos os profissionais e abria unidades, era eu que fazia. Mas agora eu só não faço esse trabalho, faço mais treinamentos e outros trabalhos de desenvolvimento. Uhum. Porque a Edna é especialista no setor hoteleiro no Nordeste, em Maceió. Eu que fiz a seleção da unidade que abriu aí do Mercury, a última unidade. Essa última unidade, é? Eu trabalho principalmente com avaliação de desempenho. Nós temos metodologia própria e sistema para todos os subsistemas de RH. Mas para Tá, hotéis, né? Assim, o meu foco principal é a hotelaria, mas eu não atendo só a hotelaria, né? Também atendo outros segmentos, Uhum, principalmente de atendimento, supermercado, a parte, tem uma empresa de tecnologia que vende fibra ótica, tem alguns uhum. outros segmentos, mas o meu forte é hotelaria. Legal. Aliás, nós temos que marcar a reunião, viu, Cirilo? Essa semana eu marco. É que meu sócio estava fazendo também uma transição na outra empresa dele, aí essa semana eu marco com Tá você. bom. Tranquilo. Muito bem. Erwan, a gente está esperando mais alguém? Como você tem aí, ó. É a Cristine, né? Mas não sei se ela vai. Eu joguei o link lá no grupo. É, não sei se ela viu.
Bom, de qualquer forma, a gente está É, gravando, né? Então, vamos pode ter. gravar e. Depois a gente pode passar também o link. Bom, Bom, muito bem, gente. Bom, primeiro, se vocês estão aqui, é porque tem uma boa notícia, né? Que vocês já completaram um ano de Star Trek com a gente, né? parabéns. Então, isso é muito bom, porque vocês já caminharam, né? Um ano é bastante coisa, né? Aí tem uns que usaram mais, menos, né? Mas a gente se alegra por ter vocês com a gente hoje, né? Porque o nosso foco é justamente ter essa comunidade, né? E cada vez mais poder justamente incentivar a troca, né? Eu acredito que a gente cresce muito junto, né? Nesse sentido, né? E, bom, chegou o momento agora, em termos de negócio, de renovar, né? A gente está no modo agora assinatura, e aí a gente quer apresentar para vocês um pouco justamente as dúvidas que a gente tem recolhido até agora com relação a essa renovação. Então, a gente tem uma pequena apresentação e que justamente meio que retomou essas dúvidas em que a gente responde, obviamente, se talvez vocês tenham mais dúvida, e aí apresentar os valores para vocês, as condições que a gente tem para essa renovação, tá bom? Então, esse é o objetivo. Então, eu vou compartilhar a tela. Eu não sei se quem tiver no celular vai ver direitinho, mas qualquer coisa, de qualquer forma, a gente vai mandar a gravação, se você poder assistir depois no computador também, tá bom? Chegou para vocês aí? Sim. Tá, legal. Muito bem. É, então, a primeira pergunta, né, que se faz é por que assinaturas? Porque não é comum no mercado de assessment de fazer assinatura, né? Geralmente, o mercado de assessment ele funciona com sistema de crédito. Pessoas se formam, pagam um valor, né? E para se formar, se certificar, e depois disso a pessoa compra crédito, né? Então, esse é geralmente a primeira razão. Então, na nossa visão, a gente quis justamente ser um pouco disruptível com relação a isso. E isso vem um pouco da nossa experiência também como próprio cliente, como consumidor, né? Eu tenho a consultoria, a CBS também, e na CBS nós somos consumidor de assessment também. Então, a gente conhece bem essa realidade também. Então, a primeira razão é porque nós queremos uma comunidade, não queremos consumidor. Tá? Essa é a primeira razão. Porque a gente acredita que isso nos traz sustentabilidade não só para nós, mas para todos, né? Ter essa oportunidade de trocar e de poder justamente acompanhar vocês. A tecnologia ela avança muito, muito rápido, né? Inteligência artificial, etc. Acabei de instalar ontem o ChatGPT 4 e realmente tem coisas incríveis aí. Você tem possibilidade de colocar plugin e tudo, é uma coisa realmente surreal. É uma coisa que vai ser normal daqui a alguns anos, né? Hoje é uma revolução. E, de uma certa forma, é uma oportunidade também que a gente tem de poder acompanhar vocês nisso tudo, né? Então, essa comunidade, para nós, é uma comunidade que a gente quer global, né? Então, a gente não quer simples consumidores que vão comprar crédito. Justamente a partir dessa comunidade, a gente tem a possibilidade de fazer formação contínua. 100% dos temas, é uma premissa da X-Science, 100% dos temas que a gente vai trazer para vocês são temas inéditos no mundo. É uma premissa que nós temos. Se já existe, não interessa. A gente não vai desenvolver ferramentas que já existem. Então, você não vai ter disco, não vai ter MBTI, não vai ter nada dessas coisas que já existem. Não interessa. Se já existe, a gente não vai fazer uma coisa que já existe. Então, partindo do princípio que a gente tem uma coisa nova, um tema novo, por trás, obviamente, existe toda uma pesquisa, né? Uma pesquisa, um desenvolvimento por trás. Mas mesmo a gente que desenvolver essa nova tecnologia, essa nova metodologia, essa nova abordagem, mesmo a gente está em permanência aprendendo o tempo inteiro. E a ideia é justamente a gente poder justamente transmitir aos poucos essa experiência e trocar essa experiência com vocês com relação a esses temas novos, né? Depois a gente quer poder oferecer um suporte técnico e isso de forma ilimitada.
Porque às vezes você tem um projeto e você precisa responder agora, de forma imediata, esse projeto. Isso não dá para você ficar calculando. Ah, não, passei X horas aí com fulano, acabou. Não, você tem que resolver o teu problema. Você precisa atender teu cliente. Se for um projeto de, sei lá, o hotel que tem lá, sei lá, 200, 300 testes para fazer, com relatório de equipe, não sei o quê, você tem um timing para isso. E você precisa desse suporte. Depois é um acompanhamento de negócio, né, que gera resultado concreto. Isso é também uma coisa que a gente percebeu, começando a acompanhar os primeiros advisors, a gente se deu conta, às vezes, que a gente estava na frente de pessoas muito competentes, tecnicamente falando, mas que tinha essa dificuldade de vender. E justamente como a gente está no modelo de assinatura, a gente tem muito ciente que se vocês não usam nossa ferramenta, não tem nenhuma razão de você renovar. Então, nós temos que ajudar vocês a fazer negócio a partir do Star Trust. E isso, então, é por isso também que a gente lançou o módulo de business, por isso que a gente tem uma supervisão de business, justamente para acompanhar vocês nisso. Porque a gente sabe que não é óbvio, não é dado a todo mundo de ser bom vendedor, bom marqueteiro, de, enfim, entrar nas empresas, negociar, etc. e tal. Então, é um pouco aquela frase clichê, né? que a gente fala que o nosso sucesso depende de vocês, né? Se vocês não têm sucesso nos negócios, a gente não vai ter. Então, realmente a gente quer colocar todas as cartas do nosso lado e a gente quer realmente poder garantir que vocês conseguem desenvolver um sucesso e utilizam o máximo possível a nossa ferramenta. Depois a gente quer oferecer o uso ilimitado. Isso é talvez a coisa mais disruptiva que a gente tem para oferecer hoje no mercado com relação aos demais assessments. E o uso ilimitado, ele tem dois focos principais. O primeiro foco é poder justamente não limitar o tamanho dos projetos. Quando você usa crédito, você pode colocar qualquer valor, a qualquer crédito que for, isso te limita. Então, geralmente, o que acontece? Esses projetos de assessment são limitados à diretoria. Com os Tatrans, tem a possibilidade de mapear uma empresa inteira. Isso não quer dizer que você vai fazer devolutivo para todo mundo. Porque às vezes você não vai ter tempo hábil, não vai ter nem budget para isso. Mas você pode fazer relatórios de equipe. Isso te permite tirar uma fotografia de uma empresa inteira. Não importa se a empresa tem 100 pessoas ou se ela tem 1.000 pessoas ou 10.000 pessoas, não importa. Não vai fazer a mínima diferença. Com uso ilimitado também, a ideia é de poder repetir o teste. Ou seja, eu tenho a possibilidade de vender um serviço recorrente para meu cliente. Ou seja, hoje você aplica o disco uma vez que o cara descobriu a personalidade dele, seja em BDI, disco, qualquer um, uma vez descobriu, acabou. O cara não vai fazer um disco a cada 6 meses. Não precisa disso, né? Então, a vantagem que a gente tem com o StarTrust é justamente que a gente tem, como a gente está tirando uma fotografia, a gente tem essa possibilidade de fazer um antes ou depois no processo de coaching, ou até mesmo no projeto, ou até mesmo de vender de forma recorrente, de falar para a empresa, olha, todo ano nós vamos fazer uma avaliação da confiança. Então, todo ano você tem, entre aspas, esse serviço garantido, já está orçado, já está no budget, e todo ano você acompanha eles nessa avaliação da confiança e isso para todo mundo, né? Então, isso não era possível com o sistema de crédito, fazer isso. Depois eu falei de tecnologia, a gente realmente está avançando muito rápido com relação a isso. E, assim, vai ter novidade a partir de agora, cada ano vai ter novidade, tanto novos produtos, tanto novo tipo de relatórios, né? O Star Trust, hoje nós temos 4 relatórios, mas a gente quer desenvolver mais relatórios, né? Então, todas essas atualizações, elas vão fazer parte também e vão estar automaticamente oferecidas para vocês sem custo adicional nenhum. Vai estar dentro da assinatura, né? Enfim, no final, a ideia é de poder realmente poder oferecer um conjunto, né, de ferramenta único, exclusivo e complementar, que eles chamam de all-in-one, né? Tudo é um. Né? Em 2024, a gente não tem data ainda, a gente vai lançar a próxima ferramenta, chama Voluntus, né? Que permite medir o compromisso afetivo, também inédito também.
E a ideia é que, assim, é que todo ano a gente possa lançar uma nova ferramenta. Nós já temos 4 ferramentas desenvolvidas, né? Alguns estão em fase de validação, outros estão em fase ainda de automatização para parte assim, né, para a parte tecnológica de programação mesmo. Às vezes porque a ferramenta a gente sempre começa ela no Excel, a gente vai testando, quando o algoritmo está redondo, aí a gente coloca isso na plataforma. Então, colocar na plataforma requer a programação, requer toda uma série de ajustes, isso leva um certo tempo, mas são ferramentas que já estão prontas, que já foram testadas, né? Então, a ideia é que uma vez por ano a gente lança uma nova ferramenta. Então, no futuro, a gente quer ser uma Netflix de assessment. Então, vocês vão pagar uma única assinatura e vocês vão ter todo esse conjunto de ferramentas numa única plataforma e a partir de uma única mensalidade, né? Da mesma forma, hoje, não sei se vocês compram, pagam o Office 365, né, para ter Excel, Word e tudo, né? Mas hoje você vai fazer uma palestra, um workshop, você não vai cobrar o PowerPoint do seu cliente, né? Então, faz parte do seu... É como se fosse um software, né? Você tem um custo fixo, já embute isso no seu orçamento e você sabe exatamente quanto que vai te custar por ano, né? E não tem surpresa, independentemente do tamanho do projeto que você vai fazer. Então, acho que isso, financeiramente, em termos de planejamento, de antecipação, é muito bom isso, em termos de negócio, né? Porque você já consegue se planejar, né? E depois, quando você for cobrar o teu cliente, o que você vai cobrar é 100% de serviço. Você não está preocupado em saber, puxa, vou ter um custo adicional de crédito, vou ter que incluir, vai ter imposto em cima. Não precisa, né? Na verdade, o que você vai cobrar é serviço. Tá bom? Então, essas são as principais razões, né, pela qual a gente quer uma assinatura. Bom, o que a comunidade traz para vocês, né? Bom, primeiro a gente tem vários canais de comunicação, né? Tem a galeria de advisor, né? A gente vai começar agora toda uma campanha de comunicação institucional do Star Trust. E a ideia dessa campanha é justamente promover vocês, tá? É uma coisa que a gente está estruturando em termos de marketing, para justamente destacar vocês para as empresas, né? Oferecer vocês diretamente para as empresas. Tem a plataforma EAD, né, na Excellence Academy, em que vocês têm todas as gravações das suas aulas, mas também de toda a plataforma EAD, tanto a parte técnica quanto a parte business. Tem as masterclass também que a gente coloca lá dentro, né? E então, cada vez que a gente vai lançar uma nova masterclass também, vocês vão poder ter acesso a ela na plataforma EAD. Tem o Discord, né, para tirar suas dúvidas, trocar ideia, ter suporte também com relação a tabelas, leitura de tabela, etc. E tem os grupos de WhatsApp, né, que é mais social mesmo, né? Então, tem esses canais de comunicação. Tem a formação contínua, né, a formação contínua, né, quem participa da supervisão sabe, a gente tem, de 1h30, a gente tem mais ou menos 40 minutos, metade do tempo, de formação contínua. A gente está falando de mais de 40 temas por ano, né? E a gente alterna sempre entre, né, uma semana é business, uma semana é técnico, né? E tem as masterclass, e a ideia é todo ano é lançar novas masterclass também para vocês terem esses subsídios também. Tem a supervisão semanal, isso aqui eu acabei de falar. Tem o programa de afiliação, não sei se vocês lembram, mas vocês podem ser madrinha, né, de um novo advisor que entra na comunidade. E cada pessoa que você trouxer para a comunidade, vocês ganham uma mensalidade e a pessoa ganha 10% de desconto, né? E o compromisso, na verdade, da madrinha ou do padrinho é justamente ajudar na integração dessa nova pessoa na comunidade, né? Acelerar o processo de formação, de certificação, dar um apoio aí, às vezes, né, motivacional para a pessoa acelerar a sua integração. E agora, no final do ano, nós vamos começar os primeiros eventos, né, Juan? A gente vai começar um primeiro evento presencial aqui em São Paulo. Já teve um encontro na França, um primeiro encontro na França com o Henrique Chabot. Vários advisors se encontraram em Paris. E agora a gente vai começar a fazer isso aqui no Brasil também. Então, a ter eventos A gente presenciais aí. mandou, né, a data no grupo, né? Vai ser quando, Juan? Que eu esqueci a data.
É 23 de novembro, se eu não me engano. Tá, Eu acho que é 23 de novembro. tá. Então, depois a gente 23. vai também comunicar um pouco mais sobre isso, passar mais informações, Uhum. mas quem estiver em São Paulo vai ser legal. Muito bem. Bom, o que vou aprender na formação contínua? A formação contínua, na verdade, é tudo que você precisa para desenvolver seu negócio e tudo que você precisa para se tornar um expert em confiança. Sabendo que, uma vez que a gente vai também trazer novos produtos, né, vai ter também uma alternância também nessas formação contínua com os novos produtos. Por exemplo, a gente vai falar de compromisso afetivo, bom, então a gente vai começar a ter mais coisas também sobre compromisso afetivo e assim por diante. A gente está falando de 100 horas por ano de formação contínua. Faz a conta. Se você tivesse que pagar 100 horas de formação por ano, quanto custaria? São conteúdos cada vez que são pílulas, mas são conteúdos muito ricos. A gente realmente entrega assim coisas bem concretas que vocês possam aplicar, né? Eu estou preparando justamente agora uma formação sobre o ChatGPT, né? Certamente a gente vai fazer certamente 2 ou 3 supervisões de business falando de ChatGPT, como aproveitar o máximo do ChatGPT, tanto a forma gratuita quanto a forma paga, para poder fazer isso, né? Para poder fazer e-mail marketing, para fazer post, para ajudar no marketing, né? Ganhar tempo nesse sentido. Então, isso é uma coisa que eu, por exemplo, estou preparando. E a ideia também dessa formação contínua é de também convidar vocês, que têm, às vezes, um tema de especialidade, a também participar. Então, hoje a gente que assume isso, mas aos poucos também a gente quer convidar outros advisors a transmitir seus conhecimentos. A gente tem muito conhecimento embarcado aí, somado, né, na comunidade, e a ideia é isso, né? Poder compartilhar também isso. Então, é uma oportunidade também para vocês transmitir seu conhecimento. E também, né, a gente fez uma pesquisa recente sobre os temas, justamente, que vocês gostariam de ver. Então, também a gente sempre está atento a isso, né? Bom, o que o suporte técnico e acompanhamento de negócio pode me trazer concretamente? Bom, o suporte técnico é limitado. Então, perguntas sobre leitura e interpretação, como se preparar bem para uma devolutiva, os links StarTrust, o problema de impressão de relatório, problema de acesso à plataforma, configurar link de relatório de equipe, emitir relatório de equipe, preparação do feedback, né, da devolutiva da equipe, complementar as StarTrust com outros assessments. Ah, como que eu faço para compilar com DISC, com BTI ou outra? Então, isso aqui para o suporte. Para o acompanhamento de negócio, né, ajudar a definir preço para uma proposta comercial. Vocês têm um cliente importante, vocês querem fazer uma revisão, né, do modelo financeiro, estruturar um projeto sob medida para um cliente exigente, definir uma estratégia de abordagem no mercado específico. Poxa, eu estou entrando agora num setor tal e quero ajuda para isso. Elaborar mensagem impactante para prospectar, usar melhores ferramentas tecnológicas gratuitas para auxiliar na prospecção. Então, a gente já ensinou, por exemplo, sobre o Alex, né? A gente vai falar sobre o ChatGPT. Então, todas essas ferramentas que são gratuitas, que pode ajudar vocês. Consultoria de branding, marketing, né? Tem pessoas que realmente estão começando. A gente tem várias pessoas na França, por exemplo, não tinha nem cartão de visita, não tinha nem logotipo, né? Então, a gente ajudou eles também nisso. Prospecção, assessoria de vendas, e como desenvolver um plano de negócio sustentável, né, no mercado de consultoria, né? Então, obviamente, essa lista não é exaustiva, né, mas a ideia é para mostrar que a gente pode realmente acompanhar vocês nessa parte aí, a partir da nossa experiência. Bom, como tornar a assinatura StarTrust rentável? Isso é uma coisa interessante, né? Como a gente tem um ROI a partir disso, né? Bom, a primeira coisa, basta você vender uma devolutiva por mês para uma pessoa física, ou se você fizer um workshop de atrás por ano, você já está rentabilizando a sua assinatura. Então, realmente, assim, não é uma coisa... para quem realmente quer usar isso no seu dia a dia, assume isso como uma ferramenta no seu dia a dia, não é difícil, né? Não é um custo elevado. Depois a gente vai ver os preços aí, vocês vão ver, né? Mas eu falo assim, a pessoa que não faz nenhuma devolutiva por mês do Star Trust, então ele não integrou isso no negócio dele, tá? Então é isso, né?
Bom, depois, segunda coisa, participe da comunidade, né? E aproveite, né, todo ano as 40 mini formações, as masterclass, né? Isso tem um valor também, né? Tem isso, só isso poderia ser uma razão para renovar, mesmo que vocês não usam muito a ferramenta, mas o fato de estar na comunidade, ter esse suporte, poder trocar ideia, poder aprender sempre, etc., ter acesso a todo esse conteúdo, isso já tem um valor, um valor. E, por fim, aproveitar também a nossa mentoria de negócio, né? De negócio, técnica com a gente. Tem uma pessoa na França que queria me contratar como coach de negócio, né? Ela já tem bastante experiência, tá? Ela está procurando um coach de negócio para acompanhar ela e tal. Eu falei para ela, falei, cara, se você tivesse que me contratar como pessoa física, vai te custar 1.000 euros por mês. Então vai ser muito caro, né? E aí eu falei para ela, cara, entra na comunidade que vai ser muito mais barato para você, né? Porque você vai ter o Cirilo de qualquer forma, claro que não vai ser de forma exclusiva, vai ser mais em grupo, etc, mas vai ter todo o suporte para você. Isso vai estar embutido dentro da sua assinatura. Então é muito mais vantagem, né? Então, 3 formas aí de tornar o StarTrust rentável, né? Bom, como posso vender mais o Assessment StarTrust utilizando a comunidade? A gente já tem várias pessoas que fizeram parceria dentro da comunidade e pessoas que às vezes até não se conhecia, né? Então, por exemplo, assim, você vê, a Edna e a Maricelo, as duas estão no Nordeste, tem o Carlos Miziari também, que está em Recife, ou seja, daria para também, assim, criar uma rede, né, de pessoas que possam atender, de repente. E na rede hoteleira pode ser muito interessante. Você fecha com um grupo e você fala assim, ó, eu posso atender você em várias cidades onde você tem hotéis, por exemplo. Sei lá, estou chutando, tá? E isso não quer dizer que vocês têm que se tornar sócio. Não precisa. Cada um vai cobrar o seu projeto, tranquilo. Mas, de uma certa forma, vocês têm esse ponto em comum e dá para criar uma divulgação em comum a partir do StarTrust e oferecer uma proposta conjunta nesse sentido, né? E aquele negócio, junta a gente mais forte, né? Às vezes você, chegando sozinho com o seu gmail.com, é uma coisa. Você chegar e dizer, cara, eu tenho aí uma comunidade por trás de mim, são, sei lá, 10, 15 advisors que eu posso indicar para poder atender várias regiões do Brasil, é outro papo, né? A segunda forma também é começar a escrever artigos. Isso ainda está muito tímido ainda na comunidade. A gente teve algumas pessoas na França que fizeram artigos. Tem que saber que esses artigos, a ideia é que a gente também exposta na plataforma StarTrust, no site do StarTrust. Então, isso dá uma credibilidade para vocês, porque foi postado oficialmente no site. E esse artigo vai ser traduzido em 3 outros idiomas. Então, vocês escrevem em português, a gente vai traduzir em espanhol, francês e inglês. E a ideia também é que você possa não só ter essa credibilidade, mas também visibilidade. Porque depois vocês podem usar esse link de referência para justamente poder divulgar o serviço de vocês, etc. Tá? E depois realmente se envolver mais ativamente nas supervisões, né? E porque assim, isso é uma coisa que a gente vai começar a fazer também a partir agora no final do ano, a gente está lançando a campanha institucional. Então a gente vai começar a produzir mais conteúdo, a gente vai começar a expor mais vocês. E a gente espera com isso receber demanda de empresas, né? E essas demandas de empresas, né, de serviço, elas vão ser encaminhadas dentro da comunidade. A gente não vai, assim, cada um vai ter que depois assumir, certamente, não sei, as empresas, né, cada um tem seu preço e tudo. O objetivo da comunidade não é formar uma sociedade, nós não somos uma cooperativa, não é o objetivo, mas a gente vai divulgar essas oportunidades de negócio, depois cada um vai ter autonomia para querer tocar isso ou não, né? Mas obviamente, se a pessoa tem que estar presente na comunidade para poder estar ciente dessas coisas, né? A gente vai divulgar, se a pessoa não estiver lá, ela não vai saber. Então, essa é a ideia, tá? Muito bem. Bom, e os futuros produtos? Né? Também é uma pergunta que veio. Então, previsto para 2024, o Voluntus, né?
Estamos falando de compromisso afetivo, né? Existem 3 tipos de compromisso. Existe o compromisso de obrigação, né? Que é o dever, eu estou comprometido porque eu sou obrigado. Tem eles chamam também de compromisso normativo. Tem o compromisso de continuidade, e quando eu preciso, né? Eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar meu aluguel, né? Então, eu vou trabalhar, sou comprometido com a empresa porque eu preciso do salário. E tem o compromisso afetivo, que é o compromisso dos voluntários, né? E quando a gente quer fazer as coisas, né? Então, obviamente, o sonho de toda empresa é conseguir que as pessoas de manhã se levantam ansiosas para começar a trabalhar e queira realmente fazer as coisas sem que tenha alguém por trás cobrando, dizendo o que tem que fazer, né? Então, essa é uma nova ferramenta muito legal. Assim, claro, sou suspeito de falar, né? Mas é muito legal mesmo. As pessoas, elas, assim, os projetos que a gente tem feito com voluntários, realmente as pessoas ficaram, assim, adoraram, né? E agora, esse voluntários, ele vai ser sujeito a uma certificação. Então, o produto, ele está embutido na assinatura, né? Mas vai ter uma formação para fazer. Essa formação ainda não definimos nem o curso, nem quantas horas vai ser. Vai ser mais simples do que Star Trust, tá? E certamente, assim, as primeiras turmas que a gente for fazer, certamente vão ser presenciais, tá? E aí, obviamente, quem tiver já na comunidade vai ter desconto, vai ter uma coisa especial, sei lá. A gente vai propor isso aí para vocês logo, logo, tá? O Halo 360 também, que esse aqui não vai ter custo de certificação nem nada, certamente a gente vai fazer 1 ou 2 aulas de explicação de como utilizar. O Halo 360, na verdade, não é nada mais que uma ferramenta de pesquisa de feedback, né? Uma ferramenta de feedback, com a diferença aí que vem a inovação, porque isso aqui, ferramenta de feedback existe vários, né? A diferença que a gente tem com o Halo é que vocês podem configurar junto com o seu cliente os temas que vão ser avaliados. Então, não é uma coisa fixa, é uma coisa dinâmica, tá? Então, por isso que a gente chama de specific feedback, né? Você pode especificar o que você quer. Então, você pode utilizar a semântica do cliente, você pode configurar isso junto com ele, tá? Então, tem uma estrutura a ser respeitada, obviamente. Tem 2 grandes eixos que a gente mede, etc. Enfim, não vou entrar em detalhe, mas também é uma coisa que o RH tem gostado bastante disso aí, tá? Isso aqui está em fase de desenvolvimento tecnológico, então a gente já está pronto. A gente só depende agora de automatizar isso para colocar isso na mão de vocês, tá? Mas já está pronto. E uma outra coisa também que a gente está lançando é a plataforma Startrust Enterprise. A plataforma Startrust Enterprise vocês vão poder oferecer para os grandes clientes, as grandes empresas que queira implantar Startrust como uma ferramenta cultural dentro da empresa, vocês vão poder oferecer uma licença Startrust Enterprise. O Startrust Enterprise, ele requer uma pessoa certificada para ser usada, mas é uma plataforma de gestão. Então, imagina, por exemplo, uma empresa que, sei lá, tem 10 mil funcionários. E ela precisa justamente, ela precisa ter o controle de dados, né? A nova LGPD agora obriga as grandes empresas a ter seu controle de dados, né? Então, em vez de você fazer os testes utilizando o seu link, você vai usar o link do Startrust Enterprise, né? E aí todos os relatórios vão ser centralizados numa mesma plataforma de gestão. E aí, com ela, você vai poder gerar facilmente os relatórios de equipe, etc. e tal, e administrar os dados. Só que o Startrust Enterprise só funciona se tiver uma pessoa homologada, se tiver uma pessoa certificada. Então, a empresa ela é obrigada a cadastrar um advisor na plataforma Enterprise, tá? Então, a ideia é que uma vez que você vende uma plataforma Enterprise para uma empresa e que você se torna um coach referente, tudo e qualquer coisa que a empresa fizer com relação a Startrust vai ter que passar por você, tá? Então, essa é a ideia. Ela pode formar o RH? Ela vai formar certamente o RH, mas você sabe muito bem que o RH, às vezes, ele não pode fazer devolutivo para todo mundo, porque tem conflito de interesse. Então, ele vai precisar, de qualquer forma, de ter advisor cadastrado na plataforma dele para poder usar, né? E a gente tem um plano também
Mais uma coisa sobre o Startup Enterprise. Você vendendo o Startup Enterprise, também vocês têm uma comissão de venda. Vocês ganham uma comissão recorrente, vitalícia sobre esse cliente. Então, claro, vocês não vão viver disso, mas não deixa de ser uma renda complementar, tá bom? Isso daí também vai ser, a gente vai fazer uma sessão específica para poder apresentar o Startup Enterprise com valores, condições, etc e tal. A gente vai passar para vocês no momento certo. Certamente vai ser agora no final do ano, tá? Isso é uma coisa também para 2024. E os novos relatórios, né? E, inclusive, isso é uma coisa que a gente sempre reforça, que vocês também podem ser promotor de novos relatórios. Então, se vocês, por exemplo, sei lá, Edna, você quer criar um relatório específico para a rede hoteleira, para a hotelaria, a gente pode criar um relatório específico para a hotelaria, para atendimento, entendeu? Então, tipo assim, o Star Trust Manager seria para mais a parte administrativa do hotel, essas coisas, mas para tudo que é atendimento, todas as pessoas do balcão, né, camareiro e tudo, daria para criar, de repente, um Star Trust onde as frases do questionário sejam situações de hotéis, por exemplo, né, em que a gente escolhe os ambientes também específicos do mundo hoteleiro. Então, a gente pode criar um relatório específico para isso. Qual a vantagem disso? Uma vez que você cria um novo relatório, né, imagine na rede hoteleira, você cria um oceano azul, porque você vai ser a única a ter isso, né? Então, assim, não vai precisar se certificar de novo, porque a tabela não muda, a construção de frase não muda, o derivativo não muda nada, né? É só uma adaptação, na verdade, do questionário à realidade de um setor de atividade muito específico. Então, a gente quer fazer na área de hospital, a gente quer fazer na área de educação, a gente quer fazer na área de esporte, a gente quer fazer, né, todo ano. E isso a gente precisa fazer em parceria, né? Então, como que a gente faz isso? A gente, geralmente, forma uma equipe de um cliente. Por exemplo, você pega o hotel, a gente vai formar pessoas desse hotel e eles vão ajudar a construir o questionário. Então, eles vão se certificar, eles vão ganhar a certificação, e além da certificação, a gente vai ter uma formação específica para a construção do questionário, que é uma outra formação, que não está na certificação que vocês fizeram, tá? É uma outra formação. E aí, com essa formação, a gente acompanha eles na construção do questionário. Então, quem cria o questionário são eles mesmos, porque eles conhecem o dia a dia do hotel, tá? Entendeu? E a ideia é de ter realmente situações reais, né? Que as pessoas vivem. Aí, depois disso, a gente faz uma validação desse questionário. Então, para isso, a gente geralmente pede de fazer entre 100 e 150 testes, né, que a gente vai aplicar, mas isso no hotel pode ir rápido, né? A gente aplica o teste, e aí a empresa, além de receber as certificações gratuitas, a pessoa não vai pagar a certificação, eles ganham um ano também ilimitado de uso, né? O hotel que for participar. Então, depois eles podem, né, usar isso de forma recorrente na empresa, etc., né? Se depois do ano seguinte eles querem renovar e ter o Star Trust Enterprise, eles podem, né? Aí tem uma negociação que se faz e tal. Mas eles ganham já um ano, né, pela parceria. E aí a ideia é que, se vocês forem um promotor disso, a ideia é que vocês possam participar do projeto junto com eles, né, junto com o seu cliente, tá? Então, isso também é uma coisa, se vocês quiserem, que é uma coisa interessante. Ok? Bom, como fazer carreira na X-Science? Né? A gente já chegou a comentar, a gente vai precisar de Master Trainer, né? Um trainer, né? Vamos chamar assim de trainer. E são as pessoas que vão justamente começar a nos ajudar na questão das supervisões, que vão nos ajudar na questão das próprias formações, né? Hoje a formação em português e em francês estão 100% EAD, mas sendo 100% EAD, não quer dizer que a gente não tem uma interação, né? Hoje, a pessoa que se forma com Star Trust, ela tem todas as aulas, como eu diria, teórica gravada na plataforma EAD, mas tem 3 encontros ao vivo, em que a gente tira dúvida, a gente traz case, a gente interage com eles, etc., né? Então, a ideia é que a gente comece a formar pessoas para que a gente possa se liberar disso. E, obviamente, vai ser uma função que vai ser remunerada,
Não vai ser empregado da X-Science, não é um contrato de empregado, mas vai ter vai ter uma remuneração para isso, né? Baseado nas horas que vão ser dedicadas a isso, tá? Então pode ser um complemento para quem quiser, e quem tem essa dedicação pode ser um complemento de renda, né? A pessoa não vai viver disso por enquanto, mas que ainda não tem volume suficiente, mas é isso. E uma outra coisa que a gente vai precisar contratar, e eu quero contratar dentro da comunidade, dentro dos advisors, é um community manager, né? Um gerente de comunidade. Então, o gerente de comunidade é justamente quem vai animar a comunidade, vai participar da supervisão, vai ajudar também na questão do Discord, vai também ajudar na questão da produção de conteúdo, de artigos, né? Ajudar os advisors nesse sentido. Então, esse seria o community manager, e a gente precisa, obviamente, em cada idioma, a gente vai precisar de um community manager, tá? Também essa função vai ser remunerada também, tá? Obviamente vai passar por um processo seletivo, né? A gente, né, não é garantido para ninguém. A gente vai olhar a questão do perfil da pessoa, etc e tal, né? Mas pode ser um complemento de renda para quem quiser também. Bom, então, fazendo um resumo, né, as duas boas razões para renovar seu Star Trust. Primeiro, né, a plataforma Discord, o WhatsApp, supervisão técnica business, formação contínua, uso ilimitado de relatório, o suporte de mentoria com Master Trainer, o blog e o site Star Trust para ganhar visibilidade, demandas corporativas da X-Science, programa de afiliação, o acesso privilegiado às atualizações dos novos produtos que a gente vai lançar, as diferentes masterclasses exclusivas e... O que é cereiro? Ixi, isso aqui é tradução automática, eu erro. Não sei nem o que é isso, cereiro. Aquele último quadrado aí embaixo aí. Não lembro agora o que é. Isso é tradução automática do francês, exatamente. Carreira, Ah, e carreira. Carreira. Ah, carreira, boa. Carreira está... carreira. Tá bom. Beleza. Então, aqui a gente tem um resumo aí das boas razões. Bom, beleza. Quanto que vai custar isso? Isso que importa, né? A gente guardou isso melhor para o fim, né? Bom, a gente tem, então, dois valores hoje, um valor, vamos dizer assim, latino-americano e um valor europeu, tá? Obviamente, o valor europeu é bem mais caro, porque ele é adaptado à condição europeia, né? Poder aquisitivo, a gente adaptou. Mas para assinatura, então, do plano mensal no Brasil é R$ 200 por mês, tá? Como que a gente calculou isso, né? A gente calculou hoje, mais ou menos, o custo de 2 créditos no mercado. Então, pelo valor de 2 créditos de relatório no mercado, você paga a sua assinatura. Mas a gente sabe que se você vender uma devolutiva por mês, esses R$ 200 você já rentabiliza. Se você cobra uns R$ 500, R$ 600 numa devolutiva, e está sendo bem barato, para vocês terem ideia, na CBS eu cobro 1.990 uma devolutiva Star Trust, 1.990 para as empresas, tá? Então, assim, se você cobrar acima de R$ 500 por devolutivo, você já rentabiliza, tá? Então, esse aqui é debitado mensalmente, como o Netflix, não usa o seu crédito. Então, todo mês no seu cartão, via cartão de crédito, todo mês debita R$ 200. Você que define a data de vencimento, né? É automático. Então, não tem que fazer nada, não tem que ficar pagando boleto, não tem que... Não, é débito automático, como o Netflix, como o Spotify, todas essas plataformas aí que tem por aí, tá? Então, isso é mensal, não engaja nada. Vocês podem cancelar na hora que quiser também, tá? Então, beleza. Depois tem um plano anual, se vocês quiserem renovar já e pagar à vista anualmente, né? Na verdade, não precisa nem pagar à vista, vocês podem até pagar em 3 vezes no cartão também. Aí sim, vai usar seu crédito, porque aí vai ser R$ 2.000 no crédito, dividido em 3, tá? Ou vocês podem pagar à vista também, tá? Aí, nesse caso, vocês estão ganhando 2 mensalidades de desconto, né? Porque seria 2.400, passa para 2.000, né? Então, esse é o plano anual. Aí a pessoa fala assim, sabe, Cirilo, eu, cara, uso muito pouco o negócio e, cara, esse negócio de pagar anual, pagar mensal, cara, eu não sei se vou rentabilizar, ainda estou na dúvida e tal.
eu queria saber se dá para pagar só na hora de usar. Criamos essa condição, só que ela não é vantajosa financeiramente, né? Isso aqui é o que a gente chama de plano avulso. O plano avulso, quando você ativa ele, você ativa 3 meses. Por que 3 meses? Porque você vai fazer um projeto numa empresa, às vezes, para você fazer o relatório de equipe, você fazer todas as devolutivas, etc e tal, às vezes você não faz isso em um mês, né? Então, a gente colocou pelo menos 3 meses, tá? E aí isso tem um valor de R$ 1.500. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pegar esses R$ 1.500 e você vai embutir no valor do seu projeto. Ah, eu tenho um Líder Trust. Líder Trust tem 15 pessoas lá. Então, eu vou botar meu R$ 1.500 como custo de projeto dentro daquele projeto do Líder Trust. E isso é avulso, tá? Então, vocês podem dizer, não, Cirilo, eu não vou renovar. E quando precisar, eu vou pagar os R$ 1.500 e vou ter 3 meses de uso ilimitado, tá? Então, durante os 3 meses, se quiser fazer 1.000 testes nos 3 meses, vocês podem, tá? Então, isso não muda em nada com relação a essas condições, ok? Só que, obviamente, é bem mais caro. Se você fizer a conta, pô, você vendeu 2 Líder Trust no ano, é melhor você pegar um anual. Você entende? Porque aí você vai pagar 2 vezes de 1.500, você já está com 3.000 no custo anual. O que a gente quer chamar atenção para vocês sobre a questão de pensar em termos de negócio. Não pense agora no curto prazo. Pense realmente a nível de budget anual. Da mesma forma que hoje você paga software, considere os startups como software. Integra isso dentro do seu custo, né? Você vai ter todo o acesso à comunidade, tudo aquilo que a gente falou, a gente não vai repetir agora, mas como software, você já integra isso como custo fixo, né? Como você talvez paga o seu site, né? Você não paga um site para você hospedar um site? Da mesma forma, né? É uma plataforma que você tem que pagar todo ano, né? Então, assim, a gente criou essas 3 condições, né? O que tem que saber é o seguinte: se, por exemplo, vocês cancelam o plano mensal, vocês cancelar agora, automaticamente, para voltar, vocês têm que passar pelo plano avulso. Então, por exemplo, assim, se você não renovar agora, ficar 6 meses aí sem renovar, vocês vão ter que voltar pelo plano avulso. Depois dos 3 meses, vocês podem retornar o plano mensal. Então, vocês vão pagar 1.500 e aí no 4º mês você pode decidir voltar a pagar os 200 mensais. É possível, tá? Ou partir para o plano anual. Beleza. Mas vocês vão ter esse pedágio de passar pelos 1.500 do plano avulso. Esse aqui é uma condição que a gente colocou, tá? Nosso objetivo com isso, obviamente, é fidelizar vocês, né? A gente quer realmente facilitar isso e fazer refletir sobre justamente todos os benefícios que a gente oferece a partir disso. Então, o que eu quero insistir é que, assim, não é só você ter uso ilimitado, é também tudo aquilo que a gente apresentou. Depois esse material a gente vai mandar para vocês vão receber esse material para você ler com calma, revisar o conteúdo, tudo aquilo que eu apresentei, vai ter a gravação, vai ter tudo isso aí para vocês refletir, tá? Mas realmente assim, fazer vocês refletir sobre isso, tá? Bom, gente, a apresentação que eu queria fazer hoje é essa, tá? Então, acabou. Não sei se ainda tem algumas dúvidas. Se vocês quiserem, abra o seu microfone e pode perguntar à vontade aí. Vocês devem se perguntar, né? Qual o deadline para fazer essa renovação? Boa. O deadline vai ser final do mês, é até o dia, então, 31, eu acho que tem 31 dias, outubro, até o final do mês, até o último dia do mês. Não tô conseguindo. Ah, tá. Vocês estão me Alguma ouvindo? dúvida, Edna? Vocês estão me ouvindo? Não tô conseguindo acessar aqui o áudio. Eu estou te ouvindo. Ah, tá, É, beleza. Eu, eu ampliei em algum momento a apresentação que eu estou no celular.
E aí agora eu não consegui voltar para a legenda ali do áudio, mas apertei um outro botão. A minha questão era essa com relação ao prazo, Uhum. que você respondeu agora. É Ervan que fala? É, Juan. Isso, é Juan. Isso, né? Ok. E a outra dúvida é o seguinte: vocês falaram sobre a questão de afiliação, tá? Então, na possibilidade de eu fechar o plano anual, fecho Uhum. agora, né? Dentro de até o final de outubro, para seguir o próximo ciclo. Caso eu traga uma pessoa, tem esse processo de afiliação, como que vai ser avaliado isso para considerar o crédito, né? No caso, Na verdade, você tem um crédito de R$ 200 a cada pessoa que você indica. Se você certo? pagou adiantado, aí você tem a escolha. Ou você joga isso para o próximo ano, É, né? E aí você eu vai diria que acumular. para o próximo ano. Ou, não sei, até agora a gente não tem remunerado ninguém nesse sentido de devolver o dinheiro. Mas até agora não aconteceu. Mas pode ser cogitado também, tá? Mas É, basicamente é R$ 200 por pessoa que você indica, entendeu? Então, se você você indicar ganha. você indicou 12 pessoas, você renova grátis o negócio, entendeu? Tá. O ideal até seria, assim, no caso, né, da possibilidade, teria ainda esse mês para que isso acontecesse, né? Até, enfim, a renovação. Mas era isso Se você mesmo, era? indicar se você indicar alguém esse mês ainda, aí você pode fazer a sua renovação só o mês que vem, entendeu? Porque você ganha o mês de novembro, entendeu? Ah, entendi. Tá, Entendeu? Você ok. ganha um mês. Aí se você pagar adiantado e indicar alguém, aí joga para próximo ano. Mas tudo bem, tipo, o 13º mês, aí você não paga, entendeu? Uhum, entendi. Ok. Acho que era Mas isso basicamente pode ser isso. conversado, isso a gente tem que ver com o Nicolas, a gente dá um jeito mesmo. Tá, ok. Então é isso. E aí o prazo é até o final do mês. Por isso que eu queria fazer essa reunião no comecinho do mês, né? Para vocês terem um tempinho para pensar, refletir e tal, né? Sim, sim. Edna, tem alguma dúvida? Não, não. Ficou Eu acho claro? que ficou claro. A minha única decisão, né, foi muito, esse ano foi um ano assim que agregou realmente muito valor ao não só ao trabalho da gente, mas ao conhecimento que a gente adquiriu, né? E eu só vou, como a gente está justamente fazendo planejamento para já para 2024, se no orçamento a gente vai fazer à vista ou parcelado. Essa é a minha dúvida, mas é só essa. Em Tá, relação à minha empresa, não em relação a vocês, né? Uhum. tá bom. Sim. Legal. No meu caso Então, também, Cirilo, eu vou Uhum. seguir com vocês. Eu ainda estou com um desafio com relação à saúde, É. então fiquei ausente aí bastante tempo, né? Ainda estou na recuperação, mas o objetivo é seguir sim com vocês, Legal. continuar com a legal, parceria, Assim, tá? gente, se vocês tiverem, legal. assim, a necessidade de, sei lá, Cirilo, preciso de mais um tempinho, mais uns 15 dias, mais um mês, etc., a gente está aberto a negociar isso aí, não tem problema nenhum, tá bom? Tá. Assim, nosso objetivo, obviamente, é ficar juntos, tá? Então, assim, não se apura também, se precisar, puta, será, Nicolau, que você pode parcelar em 4 vezes? Claro, ele não vai fazer o preço à vista e dividir em 12, né? Porque aí seria o Uhum. valor mensal. Mas falando assim, esse tipo de coisa a gente está obviamente aberto, não tem nada assim travado, a gente quer facilitar ao máximo para vocês, né? Hoje, sendo bem sincero, a gente não ganha nada com isso, hoje a gente consegue manter a empresa, assim, os custos da empresa, então assim, e vocês são os pioneiros, então obviamente existe também um investimento também, a gente entende que existe um investimento da parte de vocês,
certamente daqui 10 anos o valor não vai ser mais R$ 200. Quando tiver, sei lá, 10 software, assim, 10 soluções integradas numa mesma plataforma, com um monte de coisa, com inteligência artificial e tudo, não vai ser mais R$ 200, isso é óbvio, né? Então, assim, a gente entende que também tem essa parte de pioneirismo, né? Que tem que ser recompensado, né? E obviamente, é uma parceria que a gente quer manter com vocês, né? Tá? Então, conta com a gente também nesse sentido, tá? Hum, E, Flávio, se precisar de apoio aí para qualquer coisa aí, você me liga, tá? tá, ok, Precisar nem que tá seja para bom, desabafar, conversar, trocar uma ideia. tá, Eu já passei por perrengue de saúde, eu sei o que é, sim, né? Tá bom? tá bom. Obrigada, Cirilo. Então, tá bom, gente. Acho que a Edna Então, caiu. é. Então, Então obrigado, eu vou Flávio. mudar. É, Flávia Edna, obrigado pela participação. Eu vou enviar para vocês por e-mail os links, o link da gravação, né, link de pagamento. Vocês vão ter tudo lá, mas aí a gente vai conversando pelo WhatsApp, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está à Uhum, disposição. ok, Mas vou enviar tudo isso por e-mail. Vocês vão ter o PowerPoint lá, a apresentação, né? Para rever tudo isso, tá bom? E ok, qualquer dúvida, a gente tá à disposição, tá bom? tá certo. Obrigada. Então, tá bom. Edna, Eu tenho Uhum. uma proximidade com a Cristine, eu vou Uhum. passar para ela um pouco do que a gente conversou aqui, pedir para ela olhar a Ó, apresentação Ótimo. também, Uhum. uhum. vou É, conversar com pode dar ela, um para feedback ela, para ela. Uhum. isso, Show. tá, Perfeito. Tá bom. Perfeito, então. Beleza. Obrigado, Flávia. obrigada. Edna, você Obrigado, queria... Flávia. Obrigada, Obrigada, Edna. Uma Edna, boa obrigada, semana Edna. para você vocês. tá mute, Edna. Isso. Edna, a gente não tá te ouvindo, teu microfone tá cortado. Agora voltou, pronto. É que Agora, caiu. isso. É o seguinte, eu fechei um, um novo cliente, um supermercado, e eu quero fazer o mapeamento já assim em grupo, né? Para Uhum. fazer a avaliação do gestor. É. Então, há dias, antes de viajar, já estava com essa necessidade, né? No caso, quem vai me orientar para que eu faça essa. Então, eu quero duas coisas. Eu quero aplicar nesse novo cliente e Uhum. quero refazer, que também já estava dentro dos meus planos, deste hotel aqui do Atlantic Suites, né? Eu Uhum. vou refazer todos os testes, agora mapeando a liderança. Beleza. Esse aqui, agenda com o Nicolás, que ele vai te auxiliar no passo a passo, ele vai fazer contigo a questão dos links. Depois, quando as pessoas tiverem feito a questão dos relatórios, emitir os relatórios, ele vai te acompanhar em fazer tudo isso, tá? Então é só agendar com ele, isso aí. Com o. O Nicolás, sabe? Ah, tá bom. Tá bom? Ele Aí que, eu ele falo que cuida. diretamente com ele, né? Isso, pode agendar com ele que ele já te auxilia em tudo isso aí, tá bom? Tá ótimo, então. Então tá Então, bom. muito obrigada, foi muito Obrigado, Edna. bom. E uma boa Valeu. semana aí para vocês. Valeu, um abraço a todos. Boa sorte aí em Obrigado, um São Paulo abraço. hoje. Valeu. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Semana. Obrigado. Tchau. Tchau.